O amilenismo, ele é capaz de responder esse conflito aparente dentro da ordem cronológica colocada pelo pós-tribulacionismo? Não. O amilenismo também não consegue responder. Apesar de, como eu coloquei na minha exposição, respondendo a pergunta do César Cavalcante, o pós-tribulacionismo ele é complicado quanto à questão do pré-milenismo. E a prova disso é que a única pessoa que tentou responder esse problema dentro do pós-tribulacionista foi um amilenista. Mas mesmo assim não resolve o problema. Primeiro ponto, como foi colocado na tentativa de resposta, porque não houve resposta, e sim houve criação de espantalhos, onde foi jogada uma série de argumentos para justificar o pós-tribulacionismo, onde que foi colocado praticamente todos os argumentos pós-tribulacionistas. Não houve um foco direcionado àquela questão. O ponto principal, Mateus 25, versículos 30, 31 e 32, colocar isso em uma ordem cronológica dentro do pós-tribulacionismo. O foco na resposta não foi esse. O foco foi tentar trazer à tona os argumentos utilizados mais do que batidos do pós-tribulacionismo, fugindo do X da questão. Na tentativa de responder a pergunta, foi colocado o que eu já havia citado. A descida da igreja a descida de Jesus é o arrebatamento da igreja. Então sobe para no mesmo momento descer. E após Jesus sentar no trono, porque o texto é claro, as nações se apresentam diante do trono de Jesus. Ou seja, houve já o arrebatamento e a igreja já desceu e já se misturou novamente com as nações. E aí tem a separação dos bodes e das ovelhas. Ora, isso é redundância. Uma vez que já houve o arrebatamento, já se sabe quem é a igreja e quem não é. Então já houve a separação dos bodes das ovelhas no momento do arrebatamento por essa ótica. Então caiu também na questão da redundância. Então não foi respondida a pergunta. Somente o pré-tribulacionista, dispensacionalista, clássico, consegue responder esse problema e colocar em ordem cronológica. Porque primeiro tem um arrebatamento da igreja, onde ali é feitas as bodas, então é dado ali um julgamento de galardão, é como se fosse a entrega do Oscar. O Oscar ali é um julgamento, mas é um julgamento para galardão, para premiação, para entrega do Oscar. Não tem perdedores, na verdade, todo mundo ganha. Você já está ali na cerimônia do Oscar, você já é um vencedor. Então ali é galardão, esse é o julgamento da igreja. Então já aconteceu na hora do arrebatamento e ali é feito o julgamento da igreja. Posteriormente é feito o julgamento de Israel e das nações que atravessaram a grande tribulação. Então aí tem, dentro dessa linha, dessa timeline pré-tribulacionista, você consegue responder. No pós-tribulacionismo você não consegue. Você pode ser amilenista ou não ser amilenista. O problema vai continuar o mesmo. A igreja subindo, sendo arrebatada, ou seja, ela já foi separada, depois ela desce novamente, se mistura outra vez dentro das nações. Jesus sentado no trono de Davi, ele faz a separação dos bodes da ovelha, separam novamente as pessoas que já foram separadas antes. Então esse é um problema claro para o pós-tribulacionismo. E aí a outra argumentação utilizada foi que é o mesmo evento no amilenismo, ali é o trono branco. O fato de ser o trono branco ou não vai continuar esse problema da redundância. E pior ainda, a questão de ali ser o trono branco. Por quê?
Os amilenistas tentam colocar Apocalipse 20, versículo 4, como a ressurreição da conversão da pessoa. Sendo que o texto é claro, que ali está falando da ressurreição física. Porque seguindo na ordem, na leitura, no versículo 5, é dito que após 1000 anos ressuscitarão os outros. Então a ressurreição de Apocalipse 20, versículo 5, ela está atrelada ao versículo 4. Tanto que é dado um princípio de intervalo de 1000 anos. Então não pode ser no versículo 4 uma alegoria e no versículo 5 literal. Porque é a narrativa da mesma perícope. Isso é uma regra de hermenêutica. Então você não pode criar, dentro da mesma perícope, Apocalipse 20, versículo 4, sendo uma ação simbólica, alegórica, aquela ressurreição ali é no momento da conversão da pessoa, e após 1000 anos ressuscitam os outros. Aí, Apocalipse 20, versículo 5 é literal. Então o milênio começa quando a pessoa aceita Jesus. Então a pessoa aceitou Jesus e começa a se contar o milênio dentro do amilenismo. Dentro do entendimento da tradição que trouxe essa interpretação escatológica, o reinado de Jesus tem que ter tido início quando o Império Romano declarou o cristianismo como a religião oficial. Tirando a questão dos profetas, como Ezequiel, como Isaías, como Zacarias, que narram o milênio como sendo um período de prosperidade, um período de fartura e da nação de Israel governando as outras nações. Quando que isso teve cumprimento? Aí eles vão dizer, não, o cumprimento está se dando agora na igreja. Então cadê o período, esse período de paz, aonde que está? Primeiro nós tivemos as 2 guerras mundiais. Depois das 2 guerras mundiais, quanto mais se afasta das guerras mundiais, mais se tem um retorno a esse pós-milenismo e amilenismo. Então, mais se tem um retorno a essas 2 interpretações escatológicas esquecidas, que só são adotadas oficialmente pela Igreja Católica e pela Igreja Presbiteriana. E o que houve hoje, esse crescimento? Então, quanto mais se tem o afastamento da Segunda Guerra Mundial, mais vai se retornando essa escatologia fraquíssima do amilenismo, repito, abandonando o pós-milenismo, que ninguém mais segue essa interpretação, e aí o amilenismo veio suprir as viúvas do pós-milenismo, porque basta uma leitura básica de Apocalipse 20 que você se percebe que não tem condição do amilenismo estar correto. Então acontece a ressurreição do corpo ali. Então Apocalipse 20, versículo 4, não é uma ressurreição alegórica, é uma ressurreição real, uma ressurreição do corpo. Sendo que no versículo 2 a 3 diz que houve a prisão do diabo. Houve a prisão do diabo na entrada do milênio. E passados 1000 anos, o diabo é solto e ele engana as nações. E a soltura é no versículo 7, 8 e 9. Não tem como resolver esse conflito. Primeiro a soltura do diabo. O diabo engana as nações partem em ataque contra Jerusalém. Jesus destrói essas nações que partiram contra Jerusalém. E depois é implementado o trono branco. Como é que você vai encaixar isso
dentro de um duplo cumprimento em Apocalipse 20, versículos 4 e 5 ali. Como é que você vai colocar? Sendo que a prisão ocorre no versículo 2 a 3. Ora, se é tudo um mesmo evento, quando que vai acontecer isso? Quando que as nações... Se a prisão do diabo está condicionada ao milênio, está condicionada ao milênio, e ele é solto após o milênio, então quando que tem essa soltura dentro do amilenismo? Quando que tem essa soltura e quando que são enganadas nações para acontecer isso dentro do amilenismo? Quando que vai acontecer isso? Lembrando que eles colocam que Mateus 25, versículo 32 é o trono branco. Então, dentro de inclusive de uma atribuição histórica da igreja, o amilenismo tem uma série de complicações. Primeiro, quando que se deu esse início desse milênio? Se for interpretar Apocalipse 20, versículo 4, como os amilenistas dizem, o milênio se começa no momento da conversão da pessoa, que tem esse início milênio. Só que não é isso que é dito historicamente. Primeiro, dentro da tradição da igreja, que essa é adotada pela Igreja Católica, o amilenismo ele tem início no reinado de Jesus, quando Jesus começa a reinar, e a igreja. E quando se deu essa ação? Dentro da tradição da igreja e na visão amilenista, que é a visão da Igreja Católica. Quando houve, declarando a religião cristã como sendo a religião oficial do Império Romano. Então ali Jesus começou a reinar. Ali se daria o início do reinado de Jesus. Porque não pode ser colocado a questão na cruz. Porque os flagelos, tanto no ano 70, com a destruição de Jerusalém, quanto com os pais apostólicos sendo mortos, isso não pode acontecer no reinado de Jesus. Os pais apostólicos foram mortos daquela forma trágica. E Pedro, crucificado de cabeça para baixo, que para os amilenistas, aí no caso da onde é oriunda essa interpretação escatológica da Igreja Católica, é o primeiro Papa, ele foi morto de cabeça para baixo. Então não foi ali que começou o reinado de Jesus. O reinado de Jesus começou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então ali teria se dado o início do milênio. Ali se começou a reinar. Só que aí houve um grande problema. Primeiro para os pós-milenistas e depois para os amilenistas. Porque mesmo dentro dessa tradição, o mais aceito era o pós-milenismo. O que acabou e foi a questão das duas guerras mundiais. Ora, se já houve ali o começo do reinado de Cristo, como é que aconteceram as duas grandes guerras mundiais? Então, dentro do reinado de Cristo, aconteceu as duas grandes guerras mundiais. Então, tanto o pós-milenismo como o amilenismo, eles passaram a ser desacreditados e são a escatologia menos aceita. O reinado de Cristo teria se dado início não no final da Segunda Guerra Mundial. Os testemunhos de Jeová vão tentar de todas as formas, justamente por esse mesmo problema do pós-milenismo e do amilenismo, foram as duas grandes guerras mundiais que sepultaram essa interpretação escatológica. As duas grandes guerras mundiais não podem acontecer
dentro de um reinado, de uma governança do nosso Senhor Jesus Cristo, que a pessoa vai dar uma simples leitura na Bíblia e vai dizer, olha, Jesus está reinando agora. Ué, acabou de ter agora Covid, coronavírus. Acabou de ter Covid, coronavírus. Jesus, no reinado dele, mandou Covid, coronavírus, com o diabo preso. Então teve Covid, coronavírus, com o diabo preso. Crescimento do comunismo, o aumento das mortes, o aumento das guerras. Então isso tudo está no período de reinado de Jesus. Ninguém engole isso. Ninguém engole isso. E aí se é colocado só essa ótica, a pessoa vira ateia. Só diz, não, isso aí está alguma coisa errada aí. Olha a cronologia aqui. Vou virar ateu. Isso aí tudo é uma lorota, é um conto da carochinha. Então, para resolver esse problema, alguns calvinistas se tornaram o quê? Dispensacionalistas progressivos, né? Então é uma forma deles tentarem conciliar o dispensacionalismo com o amilenismo. Eles, ao invés de aceitarem o erro, como foi feito no seminário de Dallas, e dizer, não, a visão bíblica é a dispensacionalista pré-tribulacionista clássica. Em vez de adotarem a visão de Schaeffer, não. Eles criaram uma outra escatologia para ver se resolvia esses conflitos através do dispensacionalismo progressivo. Então é uma forma de tentar conciliar o dispensacionalismo com o amilenismo, só que não resolve o problema. Então ainda vou ficar no aguardo de algum pós-tribulacionista responder a minha pergunta, porque ela não foi respondida.